Bem, o nosso currículo está alinhado à BNCC, que entende a língua, né, inglesa como língua adicional, como língua franca, né, que existe essa comunicação entre falantes não nativos da língua inglesa que se comunicam nesse mundão todo. Então a gente não tem foco em essa ou aquela cultura, esse ou aquele país, principalmente esse ou aquele sotaque, mas realmente uma língua global. Quando a gente pensa nisso, né, da língua franca, língua adicional, a gente está falando que a gente vai priorizar comunicação, interculturalidade e o desenvolvimento progressivo das competências linguísticas. Então, quando a gente tem primeiro a quinto anos, que a gente sabe que o ensino de inglês é obrigatório a partir do sexto, mas para o primeiro a quinto anos, a gente precisa para cada ano de escolaridade objetivos claros de aprendizagem. A gente não espera a fluência plena, mas avanços consistentes, observáveis, né? Então é fundamental, óbvio, respeitar o currículo escolar. Então é de grande relevância que nós, como professores de língua inglesa, especificamente de primeiro a quinto anos, a gente trabalhe muito junto com o professor regente, para a gente entender o currículo da escola que está sendo trabalhado ali também, para que a gente até possa aproveitar dados, informações, o conteúdo que está sendo trabalhado, o conhecimento que está sendo gerado para as nossas aulas. Então, a progressão que é proposta, então, por exemplo, uma coisa boba, primeiro ano o aluno não sabe ler, não adianta eu querer já dar um texto escrito para ele, então tem que estar com muita coerência nesse fazer. E, logicamente, os combinados pedagógicos, né? Você na sua escola vai conhecer um pouco mais do projeto político-pedagógico da escola, dos projetos que estão acontecendo, então isso é importante que a gente saiba para fazer bem o nosso trabalho dentro do nosso espaço escolar. E Solimar, a avaliação, como que funciona? Como a gente está falando de primeiro a quinto anos, a gente está falando de um processo de avaliação formativa e que não tem nota, né? Que não, como a gente talvez esteja acostumado. E se você já é da rede ou já trabalhou na rede, sabe que na nossa rede a gente tem 4 instrumentos avaliativos por bimestre. De primeiro a quinto ano de língua inglesa, a gente está falando de participação dos alunos, compreensão oral, uso da língua no contexto, evolução ao longo do tempo. A gente tem relatórios sobre isso, mas não é em caráter de aprovação ou reprovação, tá? Então a gente, claro, vai ter observação, vai ter rubricas, vai ter projetos, vai ter produção oral e escrita, porque a gente precisa saber, né, diagnosticar onde o nosso aluno está e perceber e documentar e até ter métrica do avanço desse aluno, mas não com fins de aprovação ou reprovação, ok? Outra coisa sobre a gestão da sala de aula e realidade dos alunos, né? Nossas turmas são heterogêneas, a gente tem alunos bem cheios de energia, a gente sabe disso. Você trabalha já há algum tempo em sala de aula, sabe que eles têm bastante energia, que obviamente vão ter ritmos variados, alunos com necessidades especiais nas turmas regulares, porque nossas escolas são inclusivas, então realidades diferentes. Então, por isso que é importante nós, como professores, conhecermos nossas turmas, planejarmos as aulas que sejam inclusivas, né? De acordo com as necessidades que aquele aluno incluído está ali, que aquelas aulas sejam adaptadas para a realidade, para a necessidade dele, e a gente possa usar estratégias visuais, colaborativas, ter combinados claros, né? Isso independente da disciplina, na verdade. E óbvio que a gente construa um ambiente que seja seguro para o uso do inglês. As crianças, eu sinto que tem assim, uma abertura maior. Se você trabalha com adolescentes, sabe que às vezes eles se fecham, né? Como é que vai se expor, falar uma língua. Mas ainda assim, é importante que o nosso aluno veja que o erro está ok, ele é permitido, ele é autorizado, tentar é valorizado. Então, essas são algumas questões bem rápidas nesse onboard, nessas boas-vindas que a gente quer te dar. E óbvio que a gente vai ter momentos em que a gente vai poder estar estreitando os nossos laços, até com as suas dúvidas, as suas questões. Mas enfim, eu já falei bastante nesse e nos outros vídeos, e eu quero conhecer um pouco de você agora. Provavelmente aqui abaixo, logo depois do meu vídeo, ou em algum lugar aqui no ambiente, você vai encontrar um formulário, é um convite importante. Esse formulário é um link, né, para que a gente possa te conhecer. Então, não é avaliativo, é uma forma de eu conhecer todos que estão entrando assim ao mesmo tempo, então que eu possa otimizar esse tempo, tá? É como se a gente tivesse pessoalmente. Eu vou pedir para você escrever
Tem um texto lá pedindo, tem um texto não, né? Tem uma atividade que eu peço para você escrever, para se apresentar, falar um pouco. E também fazer um upload de um vídeo, quero ver seu rosto, quero te conhecer. Para quando a gente se conhecer pessoalmente, eu já estar mais familiarizada. Assim como eu espero que de alguma forma com esses vídeos você também já esteja um pouco mais familiarizado comigo. Então vou deixar aqui também no formulário o meu e-mail institucional. Se você precisar se comunicar, fique à vontade dentro do que eu puder ser útil na parte pedagógica. Estou à disposição e toda a equipe do DEB, né? Eu estou representando aqui o Departamento de Educação Básica, né? Lidando diretamente com as escolas interculturais de língua adicional, mas todo o departamento, toda a Secretaria de Educação está muito contente, estamos abertos para ajudar no que você também precisar para fazer um excelente trabalho. Então, bom ano letivo para todos nós!